pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, agora a gente vai ver a associação de resistores. Essas são as aulas 21 e 22 do Tetra, que se iniciam na página 563 da frente 2. Vamos lá? Nós vamos começar, então, a associação aí de resistores pela associação em série. A associação em série é aquela que um resistor está em seguida do outro, como se estivessem aí enfileirados. Quando a gente tem uma associação em série, a resistência equivalente é a soma direta entre esses resistores. Se a gente observar aqui na primeira figura, a gente percebe aí que essa corrente é a mesma para qualquer resistor, né? Porque a corrente não passa por nenhum tipo de divisão, não passa por nenhum nó, então se mantém aí a mesma corrente em qualquer um desses resistores. A DDP acaba sendo modificada quando a gente passa pelo resistor, porque a gente tem aí diferentes terminais, vai ter diferença aí de potencial, e o potencial vai mudando assim que passa pela resistência. Então, eu vou ter diferentes DDPs relativas aí, né, e proporcionais ao valor aí que a gente tem de resistência no nosso circuito. Para cada resistência, então, eu vou ter um valor de DDP, e se eu somar todas essas DDPs, eu tenho aí a DDP total do nosso circuito. Se a gente for simplificar esse circuito aí, né, em relação à resistência equivalente, que é a resistência total do circuito, nós temos aqui na segunda figura, né, a corrente passando então aí por uma resistência só, que foi a somatória dessas três aqui, indicando que essa corrente e essa DDP são valores totais para o nosso circuito em série. Lembrando que para cada resistência eu consigo calcular a DDP pela primeira lei de Ohm. Numa associação em paralelo, como o próprio nome já diz, uma resistência está paralela à outra. Como a gente pode observar aqui na figura, a corrente ela passa por nós. E quando a corrente elétrica passa por um nó, há divisão dessa corrente proporcional ao valor da resistência que tem aí naquele fio. Lembrando que a somatória de cada uma dessas frações da nossa corrente dá a nossa corrente total. Então, pela lei de Ohm, sabendo que agora nós temos uma DDP que não muda, porque os terminais são iguais para cada uma das resistências, só a corrente que tem divisão agora, eu consigo achar a parcela de corrente que passa aqui, né? Lembrando lá que pela lei de Ohm, a DDP vai ser igual a resistência vezes a corrente. Então, se eu conhecer cada uma das minhas resistências, eu consigo saber qual é a parcela de corrente que passa em cada uma delas. Lembrando que a total vai ser a somatória de cada partezinha aí que a corrente foi dividida. Numa associação em paralelo, a resistência equivalente é dada pelo inverso, a soma do inverso aí das resistências, né? Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, e assim por diante, independente da quantidade de resistências que o nosso circuito possa ter. Nós temos alguns casos particulares. Se o nosso circuito tiver duas resistências, eu consigo usar aí essa regrinha do produto pela soma. Ou se eu quiser dividir um circuito com muitas resistências, ir resolvendo, se elas estiverem em paralelo, né? E resolvendo de duas em duas usando essa regra, a gente também consegue ganhar tempo. Então, toda vez que você tiver dois resistores, né? Ou uma associação com muitos resistores e quiser resolver de dois em dois, você pode fazer a resistência equivalente pelo produto pela soma. A gente vai fazer um exemplo disso nos exercícios de sala. Outro caso bastante interessante aí, né, particular, é quando a gente tem uma associação em paralelo de muitas resistências iguais, ou de N resistências iguais. Se elas forem todas iguais, eu pego o valor dessa resistência e divido aí pela quantidade de resistências que eu tenho. Aí eu já tenho diretamente a resistência equivalente dessa associação, e eu também vou demonstrar, né, essa regrinha nos nossos exercícios. Numa associação mista, a gente vai ter a mistura aí, né, nessa associação de resistores em série e em paralelo. Como é que a gente resolve? Cada associação traz as suas particularidades, né, quando essa associação é mista. Então, a gente precisa observar o nosso circuito aí, né, entender que cada caso é um caso, e a partir da nossa análise desse circuito, escolher aí qual é o caminho mais fácil. Então, nesse circuito aqui, a gente tem uma resistência de 10 ohms, ela está em série com uma partezona aqui que está em paralelo, ó.
Mas nessa parte em paralelo, a gente tem aqui 3 resistores em série. E continua em série com essa de 5 aqui. Então, primeiro, é mais fácil nessa associação resolver esses 3 aqui em série, que se a gente somar os 3, vai dar 60 ohms. Aí, eles estão em paralelo com uma resistência de 30. Então, vou fazer a resistência equivalente, ó. O produto pela soma. Quando a gente tem duas resistências, a gente pode resolver o produto pela soma. Então, vai ser 60 vezes 30, dividido aí pela soma entre os dois, que vai dar 90. Tá? Vai dar 1.800 dividido por 90, que vai dar 20. Então, essa associação toda aí vai dar 20. E aí, a gente vai ficar com um de 10, com agora aqui tudo que ficou de 20 em série, né? Em série com um de 5, isso vai dar um total de 35 ohms para esse circuito todo. Então, cada circuito de associação mista, você pode fazer as melhores escolhas aí para resolver. Tem associação que é mais fácil resolver em paralelo e depois em série. Tem associações que a gente vai resolver uma parte em série, resolver o paralelo e depois resolver em série como esta. E aí, a gente vai analisando como os circuitos se comportam. Um método bastante interessante para associação mista é o método varal. Às vezes a gente pega uma associação mista que a gente não consegue definir direito por onde começar, parece que está tudo meio bagunçado. Então, às vezes é mais fácil a gente fazer o método varal. É um método que consiste em a gente escrever aqui no nosso circuito os lugares onde a gente tem diferentes potenciais e organizar esse varal aí, essas linhas aí onde eu vou colocar as minhas resistências por conta desses potenciais. Então, aqui, ó, nesse primeiro fio, aqui o potencial é X, aqui, como ele não passou por nenhuma resistência, ele continua sendo X. Aqui na ponta, ele também continua sendo X, porque não passou por nenhuma resistência. Passando por uma resistência agora, ele muda, eu vou chamar ele aí de A. Bom, a gente tem aqui o potencial Y, aqui continua sendo Y, aqui ele já mudou, já chamei ele de A aqui na pontinha, né? E temos todas as regiões do nosso circuito, onde passa corrente aí, com os potenciais respectivos. Aí a gente vai criar um varal. O que é um varal? Um lugar onde a gente pendura roupa. Aqui o nosso varal, a gente vai pendurar as nossas resistências, de acordo com os potenciais aí, onde é que elas estão, né? Então, eu tenho o potencial X, o A e o Y. Então, eu vou pendurar minhas resistências, ó. Entre X aqui e A, tem uma resistência de 6. Então, eu vou colocar aí, ó, uma resistência de 6. Essa aqui já foi, já tirei ela daqui. Entre X e A, tem mais uma de 6, que é essa daqui, ó. Eu vou colocar mais uma aqui de 6. Pronto, já tá aqui. Mais ou menos. Entre X e Y, tem uma de 6, que é essa daqui, ó. Então, entre X e Y, não tenha medo de criar aí uma conexão entre esses dois potenciais. Aqui tem uma de 6. Isso. E entre A e Y, tem essa aqui de 3, ó, que eu vou colocar aqui, 3. Pronto. Agora, nós vamos resolver. Ficou bem mais fácil, né? Nós temos vou mudar de cor aqui para ficar mais fácil, ó. Nós temos uma associação aqui em paralelo, que está em série com essa aqui de baixo. E tudo isso aqui dentro tá em paralelo com essa aqui de fora. Então, vamos resolver, ó. Vou resolver essas duas aqui entre X e A, usando lá aquela regra de quando a gente tem resistências iguais, vai ser o valor da resistência dividido pelo número de resistências. Né? Um caso particular que a gente viu lá do paralelo. Então, vai ser 6 dividido aí por 2. Aqui é um número, né? Ficou bem rabiscadinho, mas é um N, tá, pessoal? Aí. Então, aqui vai dar 3. Essa aqui de 3, então, tá em série com essa aqui embaixo de 3. Então, vou somar as duas, vai dar 6. E aí, agora, a gente vai ter uma resistência aqui dentro de 6, que está em paralelo, né, com essa aqui de fora em 6. Vou usar de novo essa resistência equivalente, ó. A resistência dividido pelo número de a resistência equivalente, né, é o valor de resistência 6, dividido pelo número de resistores aí, que são 2,
vai dar 3 ohms. Então, fica bem mais fácil quando a gente pensa aí nessa mudança de potencial, né? E organiza por esse método conhecido como método varal. Um método bastante importante para o cálculo de uma resistência desconhecida é o método conhecido como ponte de Wheatstone. Quando a gente tem uma ponte, a gente tem uma situação de equilíbrio aí entre resistências e a gente pode fazer a multiplicação cruzada aí, né, dessas resistências como uma constante. Então, se a gente chamar aqui essa R4 de Rx, a gente consegue que a multiplicação de R2 com R3 seja igual a R1 pela Rx, e aí a gente consegue achar, então, o valor de Rx. Como é que isso pode ser entendido aí, né, nesse circuito? Quando a gente observa essa ponte de Wheatstone, a gente mantém aí, né, por conta da DDP que passa por essa resistência, regiões onde a gente consegue a mesma diferença de potencial. Então, essas regiões aqui são C e D. Para essas regiões, sabendo que aqui no meio não tem uma resistência, a gente tem aí uma corrente nula. Se tivesse uma resistência aqui, como o potencial é o mesmo, sabendo que a gente tem aí, né, uma constante em relação à multiplicação dessas resistências, a gente teria um resistor aqui, né, aqui no meio, se existisse, em curto-circuito, então a corrente aqui vai ser realmente nula, não passa corrente no meio aqui para que essa ponte esteja em equilíbrio. E aí, para este equilíbrio, eu posso usar esse método de multiplicação cruzado. Se eu quiser descobrir qual é a DDP em cada uma dessas resistências, sabendo aí, né, da divisão dessa corrente, né, como é que essa corrente se divide em cada um desses resistores aqui, pela primeira lei de Ohm, eu consigo achar a DDP em cada ponto da minha ponte. Uma variação da ponte de Wheatstone é a ponte de fio. Ao invés de trazer os valores de resistência, eu trago o valor de comprimento do fio. E lembrando que, pela segunda lei de Ohm, a gente consegue relacionar o comprimento do fio, calcular a resistência do fio a partir das suas características, né? Comprimento, área de seção e resistividade, né? Que traz as características do material do qual o fio é feito. Sabendo que a área de seção do fio e a resistividade é a mesma para o mesmo material, a gente consegue relacionar então as resistências que nós temos com os comprimentos aí do fio. A gente tem um exercício de sala que a gente vai fazer exatamente essa relação. Então, aqui eu posso fazer a resistência 1 vezes o comprimento do fio 3 é igual a resistência 2 pelo comprimento que a gente chamou de comprimento 4, aí ou de resistência 4, né? E pensando, então, que a gente consegue relacionar com a segunda lei de Ohm, essas características do fio que nos ajudam aí a pensar, então, no comprimento. Pensando assim, a gente consegue, então, essa ponte de fio que tem as mesmas características da ponte de Wheatstone e que nos fornece aí valores de resistência desconhecidas ou mesmo análise desses comprimentos aí do nosso fio. Bom, esses foram os conceitos da aula de hoje. Agora a gente vai pensar um pouquinho nos exercícios. No exercício 1, ele vai dar um resistor A e ele vai falar que a resistência dele é 1 menos X. E um resistor B, que é 1 mais X. Aí ele pede as resistências equivalentes aí, R1 quando é em série e R2 quando é em paralelo. Então, vamos fazer em série. A resistência em série, que é a nossa R1, vai ser a resistência A mais a resistência B. Então, 1 menos X mais 1 mais X. Menos X com mais X vai cortar. Então, essa R1 aí vai ser 2. Tá aqui. O R2, ele vai querer aí a associação em paralelo. E aí, como são duas resistências, eu vou fazer o produto pela soma. Então, em cima eu vou fazer 1 menos X. E aí, eu vou fazer multiplicado por 1 mais X. Dividido aí pela soma, né? E a gente já sabe que a soma aqui, ó, pelo de cima dá 2, então eu vou colocar 2 aqui embaixo direto. Então, se a gente pegar aí essa multiplicação aqui de cima, a gente vai ter,
Depois você faz a distributiva certinho, tá? 1 menos x ao quadrado dividido por 2. Isso aqui só pode ser a letra D. No exercício 2, ele fala assim, ó, qual desses circuitos elétricos consome a menor energia? Sabendo que entre os pontos A e B de cada circuito é aplicada a mesma tensão. Então, recebendo a mesma tensão, para ser o que consome menor energia, tem que ser o de maior resistência equivalente. Porque se eu tenho uma resistência equivalente alta, a minha potência aí vai ser baixa, né? Vai ser de menor potência, vou ter um gasto energético menor. Então, o de maior resistência equivalente aqui é aquele que tem maior parte do seu circuito em série, porque a gente sabe que a série é a soma direta. Então, só pode ser aqui também o D, porque todos os nossos resistores aqui na letra D estão em série. No exercício 3, a gente vai fazer a ponte aí por fio, porque ele dá pra gente que o fio aqui todo é de, se ele aí é de 100 centímetros, ele dividiu aí por uma ponte em L1 e L2, e ele deu os valores de resistência e pede pra gente, então, apresentar quais são esses comprimentos. Se a gente observar aqui, o R1 vai ter relação com o nosso L2. E o nosso R2 vai ter relação com o nosso L1. Então, vamos escrever aqui, ó. R1 vezes o L2 é igual ao R2 vezes o nosso L1. Só que a gente não tem nem o valor de L1, nem o valor de L2. Então, a gente vai ter que fazer uma consideração aqui, né, em relação a esse comprimento total. Então, se aqui vale 100 centímetros, esse pedacinho aqui, ó, vai ser que a gente chama de L2, né? Vai ser o 100 menos o L1 dali. Menos aquela partezinha. Então, onde for L2, eu vou substituir por isso aqui. Então, a gente tem a resistência 1, que vale 10. O L2, que é 100 menos o L1. A resistência 2, que é 40. E vai ficar em função de L1. Achando o L1, a gente consegue achar o L2. Então, aqui vai dar 1000 menos 10 L1 é igual a 40 L1. Eu vou passar esse 10 para lá, somando vai dar 50. Ó. Então, 50 L1 é igual a 1000. E passando, dividindo aí, né, 1000 por 50, esse L1 vai dar 20 centímetros. Se o L1 é 20 centímetros e o L2 é 100 menos o L1, o L2, então, é 80 centímetros. Então, aqui só pode ser a letra E de elefante. E, por último, a gente tem aí esse circuito misto, né? Onde ele pergunta qual o valor dessa resistência. O jeito mais fácil de resolver aqui é obtendo primeiro a resistência equivalente, que é a resistência do circuito todo. Por quê? Porque eu tenho a corrente que passa por esse circuito, a corrente total, né? E eu tenho a DDP. Então, pensando aí na lei de Ohm, que resistência é a DDP pela corrente, a gente vai ter aqui, então, 12 dividido por 1, que vai dar 12 ohms. Então, nossa resistência total aí é de 12 ohms. A gente vai guardar esse valor aqui, tá? Bom, o que dá para resolver aqui? Dá para resolver esses dois resistores aqui em paralelo. Como eles são iguais, eu posso dividir pela quantidade, né? Então, 20 dividido por 2, aqui vai dar 10. E esse agora de 10 está em série com esse aqui. Então, essa parte toda aqui, né? Se eu pegar, deixa eu mudar de cor. Se eu pegar esse daqui com o que eu tenho aqui que está em paralelo, vai dar 20.
que vai estar em paralelo com a nossa resistência desconhecida. Se a gente já sabe a resistência equivalente, dá agora para calcular essa resistência desconhecida. Então, vai ser assim, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R, que eu não conheço esse R, e 1 sobre 20, mais 1 sobre 20, né, que é a minha resistência que a gente obteve aqui, juntando as outras. Passa para o outro lado isso daqui, ó, sabendo que aqui é 12, ó, que a gente já calculou ali em cima. Vai ficar assim, ó, 1 sobre a resistência, que eu quero saber, é igual a 1 sobre 12 menos 1 sobre 20. O MMC entre 12 e 20 vai ser 240. Então, vai ficar assim, ó, R, 1 sobre R vai ser igual a 240, 20 menos 12. Ou 240, né? 20 menos 12. Isso aqui vai ser igual, então, a 8 sobre 240. Não pode esquecer que tá 1 sobre a resistência, então você tem que inverter essa fração aqui para trazer essa resistência aqui para cima. Vai ficar a resistência é igual a 240 dividido por 8, que vai dar, enfim, 30 ohms. E aí, aqui, a nossa alternativa é a alternativa A. Pessoal, espero que os exercícios e os conceitos dessa aula tenham ficado claros. Para a gente treinar um pouquinho, eu vou deixar mais alguns exercícios de tarefa e corrijo na próxima aula. Os conceitos dessa aula estão nas páginas 127 e 137 do livro de casa, né, do livro teórico. E os exercícios são os exercícios 3 e 4 do Revisando e o 38 e o 41 dos propostos. Façam com muito carinho. Um beijo, bons estudos, até a próxima. A gente se encontra muito em breve. Força que nós estamos quase nas férias e meu coração aí para vocês. Um beijo grande.